Prontinho, vamos voltando aqui. Então, o principal objetivo, né, dessa masterclass, da proposta que eu vou trazer para vocês no final, é trazer esse conhecimento para uma primeira consulta, principalmente para o dentista, tá? A gente hoje escuta mais as pessoas falarem, né? Graças a Deus, a gente sabe que a fisioterapia participa do tratamento da DTM, do bruxismo, mas poucos dentistas sabem que mesmo que o paciente não venha falando que ele tem alguma alteração, a gente precisa investigar esse sistema estomatognático de uma forma mais interdisciplinar. Bom, então a gente está falando de odontologia e fisioterapia. E aí a gente está falando do sistema estomatognático, né? Então o dentista olha muito direto o quê? Para os dentes. Só que os dentes estão dentro, fazem parte, é uma estrutura que faz parte de um sistema, tá? E o sistema estomatognático faz parte de um sistema maior, né? Que é o nosso corpo também. Então, aqui nessa imagem da professora Daniela Biasotto, que eu gosto bastante, ela também adora, então eu sempre uso ela também nas minhas apresentações, a gente vê, né, o sistema estomatognático, onde nós temos o crânio, a mandíbula e os músculos. E aí a gente está vendo aqui do lado direito que os músculos os músculos e do lado esquerdo os músculos estão sendo representados por elásticos, tá? E o que que a gente vê aqui? Qual a diferença de uma imagem para outra imagem? Na imagem da direita, né, a gente olhando para o slide, nós temos uma oclusão com os dentes. Do outro lado, nós não temos. A gente vê que os músculos continuam ali interagindo. Porém, se a gente muda essa oclusão, se a gente deixa de ter dente, os músculos, esses sistemas vai continuar sendo o quê? Estando em relação. Eles vão. Se eu tenho uma pressão mais de um lado, se eu mudo um pouquinho essa oclusão, o músculo vai funcionar como elástico. Se um faz um movimento, a gente vai ter reação e desdobramentos em todo o sistema, uma reorganização desse sistema. Então a gente começa a entender como que tudo isso está conectado e relacionado, tá? Os dentes, eles não funcionam sozinhos, né, de maneira isolada, tá? O sistema estomatognático, ele é formado por várias estruturas, né? Os dentes, os músculos, as articulações, os ossos, os ligamentos, o sistema postural. Então, quando eu tenho alteração em um desses elementos, eles são interdependentes. Eu vou ter desdobramento em toda a estrutura, em todo o sistema. E o sistema estomatognático, ele é responsável pela respiração, pela deglutição, pela fala, né, pela postura de cabeça e pescoço. Então, olha só, quando a gente está intervindo num paciente, seja numa pequena intervenção, como uma restauração isolada, quanto numa grande reabilitação ou colocando algum aparelho, alguma placa, a gente está alterando todo esse sistema, tá? Então, a gente está mexendo diretamente no sistema crânio-cérvico-mandibular, né? Por isso, o olhar integrado entre a odontologia e a fisioterapia é essencial para o diagnóstico completo e um tratamento funcional duradouro, né? Então, assim, eu vou tratar um paciente, o paciente chega para mim. Normalmente, os pacientes que chegam mutilados, que precisam de uma reabilitação extensa, ele pode não chegar no dentista falando: olha, porque eu tenho uma cefaleia, porque eu tenho um zumbido, eu tenho dor cervical. Por quê? Porque para ele pode não fazer sentido. E o dentista também pode não perguntar. Mas a gente sabe, gente, que um dos sinais, né, dos sintomas de um paciente com DTM e bruxismo é também a perda dentária. Então, normalmente, se a gente for pesquisar,
O que que a gente, qual o paciente, o que que o paciente que tem todo esse contexto que está alterado, né, que tem relação, que tem disfunções no sistema estomatognático, pode trazer para gente? Cefaleia, zumbido, somatosensorial, dor orofacial inespecífica. Aquele paciente, eu tenho recebido muito colegas endodontistas, né? Lude, eu tô com meu paciente, já fiz canal de um dente, já fiz canal de outro. Já acessei o dente está prontinho para obturar, mas a paciente continua sentindo dor, porque aquela dor não era dor de dente, né? Isso acontece o tempo todo. E isso é por falta de quê? Por falta de conhecimento em diagnóstico diferencial. Dor ao mastigar, dor cervical, rigidez, né, nessa região de pescoço. A cefaleia, principalmente a cefaleia tensional bilateral. Sensação de cansaço na face, pressão, dor na articulação. Às vezes o paciente confunde achando que pode ser dor de ouvido, vertigem, sensação de desequilíbrio, dor irradiada, né? Olho, cabeça, essa base de occipital que irradia para o braço. São sintomas que podem estar presentes num paciente com a disfunção do sistema estomatognático. Mas olha só, muitos pacientes não vão relatar esses sintomas, porque eles não vão associar esses sintomas à odontologia. Então, cabe a nós investigar de forma ativa essa anamnese e saber interpretar. Aí, qual é o problema aqui? Na odontologia, a gente não aprende. Quem está fazendo dor facial, DTM, tudo bem, já vai, né? Já tem uma visão mais preparada para essa investigação. Agora, um ortodontista, um reabilitador oral, ele vai achar que ele, para que ele vai dispensar um tempo significativo da consulta dele perguntando isso? Gente, pergunte. Porque o sucesso da sua reabilitação, né, a segurança que você vai ter de propor um tratamento que não é o investimento baixo, né? Nós sabemos que não é. Sem segurança, vai custar muito mais caro do que aquele tempo que você vai investir na sua consulta, fazendo toda essa avaliação. E aí, é por isso que eu, como reabilitadora, eu fui, né, pensando em estratégias para facilitar que um dentista que não está focado e nem está visando e nem quer e não precisa querer tratar dor, DTM, que ele possa fazer isso com mais facilidade e objetividade no seu consultório, principalmente para encaminhar ou para ter segurança da sua reabilitação. Então, a gente entende, né, partindo desse princípio, a gente vai entendendo o quê? Que a influência da mandíbula no corpo e do corpo na mandíbula é bidirecional. Então, se eu tenho uma posição de cabeça, né, o paciente mastiga só por um lado, ele tem a tendência a cabeça estar um pouquinho inclinada. Todo esse sistema cérvico-mandibular vai se compensando e se inclinando da mesma posição. Então, se eu faço uma reabilitação, se eu modifico a postura dos dentes sem investigar como está esse sistema, a musculatura, a posição da ATM, tudo isso, eu corro o risco de fazer uma reabilitação. O paciente sai lá com os dentes lindos, né, maravilhosos. Daqui a um tempo ele começa a sentir alguma dor cervical, uma dor no ouvido, algumas queixas e ele vai aonde? No fisioterapeuta. O fisioterapeuta libera esse paciente, libera a musculatura e tal, e aí, de repente, algum dente ali começa a tocar um pouquinho mais, e aí o que que acontece com a reabilitação? Começa a quebrar dente, implante que folga, um monte de coisa acontece. E o que que aconteceu, né? Então, a gente sabe que qualquer movimento, qualquer alteração, né, de postura mandibular, gente, dente, qualquer milímetro é um mundo, né, na boca. Qualquer desnível, qualquer ajuste que você faça é gritante. Então, assim, por que não ver isso antes, né? Aí eu trouxe aqui um exemplo de um músculo que eu gosto muito, que eu acho que traz um pouco, né? Traz para nossa, deixa mais tangível para nós dentistas, que não temos tanta intimidade com essa questão de musculatura, como que isso tudo se conecta. Olha só, esse músculo ele vem aqui da base do occipital
até a crista ilíaca, gente. Então, aqui a gente entende o quê? Que os desequilíbrios, por conta, né, de toda essa conexão que a gente tem muscular, das cadeias musculares, eles vão ter desdobramento, eles vão sim afetar toda a postura e equilíbrio do nosso corpo. Então, se eu tenho uma ativação, né? Por exemplo, se eu tenho um padrão mastigatório unilateral, eu vou mastigar só por um lado. A gente consegue visualizar os sinais, né? A biomecânica desse corpo que se formou, o que foi acontecendo, postura de cabeça, movimento mandibular, até vetores ósseos, né? Que a gente vê do paciente quando você pede uma radiografia de crânio, frontal, lateral. O próprio, se você vai pedir o paciente para fazer deslize, né, de desoclusão, ele consegue só para um lado, para o outro ele não consegue. Às vezes tem lá na ATM um osteócitozinho buscando só de um lado, uma está mais posicionada mais para frente do que a outra. Isso tudo é uma biomecânica, é um funcionamento. Só que lembra que a gente falou que se eu altero algum funcionamento do sistema estomatognático, eu altero todas as funções, então eu vou mudar o padrão respiratório, eu vou mudar a forma que eu fico com a minha cabeça posicionada, eu vou respirar pior, eu vou ter tônus, da musculatura diferente, e aí começa a vir, lembra lá daquele slide do início? Das cadeias musculares e dos elásticos. Eu vou ter desdobramentos, compensações, tensões em mais uma parte do que em outra, né? Assimetria todos nós temos, mas se a gente tem uma assimetria com uma tensão repetida uma vida inteira numa região, num momento de colapso ou de estresse ou que outras coisas aconteçam, a dor pode acontecer naquela região e uma lesão ou qualquer outra coisa vai acontecer onde? Onde já tem uma sobrecarga, né? Então aqui é uma ilustraçãozinha mostrando de uma maneira mais grosseira como que isso acontece. Eu poderia até ter colocado aqui um slide mas eu quis trazer uma coisa bem leve, né? O mais ilustrativa possível, também não muito cansativo, porque são assuntos que a gente mergulha e tem que trazer alguns princípios de uma maneira mais específica, mas eu quero aqui quem nunca teve contato ou quem já teve contato, que depois fala assim: Nossa, Lud, eu sabia, mas me clareou. Eu quero que vocês saiam daqui com algo a mais do que vocês chegaram. Eu sei que tem pessoas que já trabalham nessa área, que já estão mais traquejadas, mas tem outras que não. Que só sabem que tem que encaminhar, mas que nunca tiveram um contato mais próximo do porquê, né? Então, aqui, ó, é um exemplo que eu gosto muito. Às vezes, eu uso o baropodômetro, né? Que é uma plataforma para a gente avaliar a pisada. E aí, aqui a gente não é espelhado, tá? Aqui o pé direito e o pé esquerdo. E aqui é uma paciente oclusão. Eu gosto de simular a avaliação do bricô de posturologia em cima do baropodômetro, porque fica muito visual e é bem interessante, principalmente para quem está começando, para o paciente também, né? Então, assim, ó, quem é dentista, olha essa oclusão aqui, dá para a gente perceber que esse lado aqui tem um contato, né, mais próximo, ou seja, ela tem um contato maior aqui do que aqui, quando ela fecha. E aqui é o lado direito. E olha só o que acontece nos pés. A gente tem uma descarga de força também maior no pé direito, lá atrás. Então, é como a gente, né, a gente não tem na literatura muitos trabalhos trazendo uma coisa causa a outra, não, né? Mas a gente consegue entender quando a gente vê isso aqui, quando a gente entende como o nosso corpo é formado, que é muito óbvio essa relação de compensações e de forças musculares diante do que está acontecendo no nosso corpo, tá? Bom, eu trouxe um. Queria falar até mais um pouquinho aqui sobre as cadeias musculares, porque nós dentistas a gente não tem tanta intimidade assim, né? Não é um assunto muito comum.
na odontologia. Ah, lembra que eu falei, né? Que aqui, se eu tenho uma tensão, aqui tem outros músculos ainda que são inseridos que trabalham de forma cinética. Então, eu vou compensando. Por isso que, além das cadeias musculares, nós temos a fáscia. A fáscia que recobre é um órgão único que recobre todos os nossos músculos. Então, se eu tenho uma tensão em alguma região do meu corpo, por conta dessa face estar mais colabada em alguma região, eu posso ter desdobramentos no corpo inteiro. Por isso a gente fala muito da dor miofacial, da dor referida, né? Que também é um exame que a gente vai fazer, que a gente precisa aprender a fazer enquanto dentista antes de qualquer avaliação para planejar um caso. Eu trouxe um exemplo de caso clínico, né? Porque eu sei que nós dentistas gostamos de caso clínico, ver como que isso é aplicado na prática para eu contextualizar um pouquinho melhor para vocês. Então, assim, ó, eu recebi um paciente que a queixa dele era o quê? Que os dentes dele estavam desgastados, ele tinha dificuldade para mastigar, tá? Dor cervical e bruxismo. Então, esse paciente, ele até quando chegou para mim no primeiro momento, ele falou que ele tinha passado numa outra clínica e que tinham indicado canal para ele fazer em vários dentes. E que naquele momento ele não tinha condições de fazer a reabilitação como deveria ser. Aí eu falei para ele: olha só, não faz o canal. Eu tenho quase certeza que não vai precisar fazer canal nesses dentes, tá? A gente precisa fazer uma reabilitação realmente para organizar isso aí, tratar de uma forma conjunta e tal. E aí ele foi protelando um pouquinho, mas quando ele chegou, ele não tinha feito canal, graças a Deus, porque realmente não precisava. Então é uma diferença. Porque assim, se o paciente tem alguns desgastes ali dentários, ele sente dor, mas ele tá pressionando, ele tá apertando os dentes, ele tá desorganizado, ele tá com dor muscular, que pode ter dor referida para o dente, não é dor de dente. Então, é muito comum, vamos lá tratar o canal, mas não é sobre isso, né? Mas a gente precisa organizar todo esse contexto para que ele realmente não sinta dor e a gente tenha certeza que não seja necessário o tratamento endodôntico. Eu não vou falar especificamente hoje da abordagem biopsicossocial, mas, né, a minha avaliação, ela engloba três pilares: a abordagem biopsicossocial, a avaliação integrada da odontologia com a fisioterapia e essa avaliação funcional, do sistema miofuncional e da odontologia também, da dinâmica oclusal. Então, assim, primeiro esse paciente ele recebe um questionário e ele vai responder, né, perguntas relacionadas à história sistêmica dele e algumas questões também em relação ao perfil biopsicossocial. Quando eu comecei a usar esse questionário, ele foi construído, inclusive, no doutorado que eu fiz, para a gente avaliar o perfil biopsicossocial de pacientes com DTM e bruxismo. Eu falei, não, peraí, não é só sobre os pacientes que estão com dor, é sobre qualquer pessoa que chega para mim. Eu tenho que saber quem está chegando para mim. Até mesmo se eu vou fazer uma reabilitação estética, será que esse paciente está pronto? Será que ele está com o emocional? Né? Porque a gente sabe que muitos pacientes com DTM e bruxismo, o tratamento é muito mais relacionado ao estilo de vida dele do que a qualquer outra coisa. Aí fala assim: primeiro você trata o bruxismo e DTM, depois faz a reabilitação. Tá, então eu vou falar assim para o paciente: olha, eu só posso reabilitar sua boca, te dar dentes bonitos, se você mudar seu estilo de vida. E aí? É de uma hora para outra que muda? Não é. Então, minimamente, eu tenho que trazer essa clareza para o meu paciente. Eu tenho que educá-lo em relação a isso. Quais são os riscos que corre? Quais são os riscos da reabilitação? E se está no momento de reabilitar, quais são os passos que eu posso fazer antes? Será que é melhor um tratamento mais provisório? Dá para a gente fazendo esse manejo e ir construindo isso de uma maneira interdisciplinar. Aí eu não falo só da odontologia e da fisioterapia, mas aí eu estou falando da periodontia, da endodontia, da dentística, da ortodontia, de todas as especialidades odontológicas, mais essa visão postural e mais a visão biopsicossocial. Imagina você fazer tudo isso numa consulta só. No início
eu levava 2 horas com o paciente. Hoje, com toda a sistematização que eu aplico, eu consigo, em uma consulta, entender qual é o caminho que esse paciente precisa de planejamento, né? Então, esse é o pulo do gato aqui, né? Porque senão não fica sustentável, nem para nós profissionais e muito menos para o paciente. A gente sabe que os pacientes que estão mutilados com DTM, bruxismo, eles estão muito cansados já dessa peregrinação, né, de várias especialidades. Então, aqui, ó, deixa eu olhar o relógio. Eu tenho aqui todo. Olha o que eu tenho do meu questionário. Vou ler para vocês porque é interessante. Antes do paciente chegar no meu consultório, olha o que eu já sei dele. Sempre range ou aperta os dentes, quase sempre apresenta dor na cervical, sempre tem o hábito de morder lápis ou roer unha. Ao fechar a boca, sente que um lado toca diferente do outro. Não ingere bebida alcoólica, fuma, não pratica atividade física com frequência, às vezes se sente cansaço nos maxilares. Às vezes sente dor no rosto, às vezes sente dificuldade para mastigar algum alimento, para abrir ou fechar a boca, bocejar, sente a musculatura tensa ou dolorida, apresenta dor de cabeça, às vezes demora para dormir, tem dificuldade em praticar atividade de lazer no dia a dia, costuma ter práticas religiosas ou de meditação como rotina, costuma refletir sobre seu propósito de vida. Às vezes tem dificuldade de controlar as preocupações, pensa em tudo ao mesmo tempo, se sente nervoso ou tenso, se sente confuso ou sem concentração, se sente deprimido, se preocupa com tudo ao mesmo tempo e está vivendo uma situação financeira difícil. Olha quanta coisa a gente já tem do paciente antes mesmo dele chegar no consultório. Então, isso otimiza bastante a nossa primeira consulta, tá? Isso aqui é um pouquinho do questionário respondido. Então, assim, nessa primeira consulta, a gente vai fazer essa integração da avaliação da odontologia, da fisioterapia, da abordagem biopsicossocial, avaliação odontológica, e aí sim, após isso, a gente vai pensar num planejamento estratégico interdisciplinar. Bom, a interdisciplinaridade, rapidinho aqui num parêntese, ela é diferente da multidisciplinaridade. O que a gente vê muito acontecendo, né? São especialistas indicando para outros especialistas. Só que o dentista não sabe o que o fisioterapeuta faz, o fisioterapeuta não sabe o que o dentista faz, o psicólogo não sabe o que ele está fazendo. E aí esse paciente ele vai estar em várias especialidades, ele está sendo visto por vários profissionais que não se conectam, se falam entre si. Quando a gente está tratando interdisciplinaridade, o ideal é o quê? Né? Que é a interdisciplinaridade, é o paciente estar no centro e eu tô conversando com o meu colega antes de planejar o caso dele, né? Quantas vezes o paciente chega para mim com uma queixa odontológica e eu falo, não, sem eu conversar com seu psiquiatra, com o seu psicólogo, eu não consigo te atender. Eu preciso ter esse parecer, né? Então, assim, lá atrás, quando eu entendi isso, na verdade, eu acho que eu sempre entendi isso, mas depois eu vi que realmente tinha diferença técnica científica de definições de conceitos, tá? Pouquíssimos profissionais têm essa clareza da diferença desse conceito. E dos pacientes, então, nem se fala, porque ele entra numa clínica, tem vários profissionais ali dentro. Ele acha que está todo mundo cuidando dele com a mesma filosofia, com o mesmo pensamento, com o mesmo raciocínio clínico, entendendo o que o outro está fazendo. E não é isso que acontece, e a gente sabe que não é isso que acontece na maioria das vezes, infelizmente. Então, eu sentei com uma fisioterapeuta, além de fazer o doutorado na fisioterapia, né, que foi muito rico para mim, além de ter passado por trilhões de tratamentos fisioterapêuticos também, que eu acho que é importante a gente experimentar no nosso corpo, né? Eu e a Catarine, nós ficamos mais de 2 anos. A gente pegava todo o paciente, tanto que esse protocolo a gente construiu junto, né? E a gente ficava conversando. Kátia, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo. E a gente destrinchava o paciente ali junto. Por quê? Porque e aí o que que a gente começou a perceber? Que quando a gente atuava, né, de forma interdisciplinar, o resultado era muito mais rápido, as necessidades de tratamento diminuem muito, porque você corrige um pouquinho aqui, o paciente deslancha. Então, assim, fica bom para todo mundo, né? Eu digo que o paciente que está comigo, que vem 2, 3 consultas e não melhora, não é para mim. Só que eu tenho que saber disso antes de eu começar o tratamento com ele, que é o que eu consigo fazer hoje. Tem pacientes que eu vejo, não, esse paciente não é para mim ainda. Então,
esse vai sendo o fato de você ter uma metodologia, aplicar ela e estar ali repetindo diversas vezes, vai te dando algumas informações que vão otimizando tanto o nosso tempo, né? Quanto também a melhora a nossa entrega para o paciente. Eu falo que eu prefiro ter vários pacientes novos do que o mesmo paciente a vida inteira comigo. Não é esse meu objetivo. Eles acabam sendo meus amigos, então a gente passa, né, tem contato, mas eu falo, não precisa ser no consultório, pode ser em outro lugar, né? Então, aqui a gente começa a avaliação, né? A gente vai fazer a avaliação da musculatura, avaliações posturais. Então, eu vou trazer, né, a proposta da imersão que é a proposta aqui, fazer esse lançamento aqui hoje, é trazer é, exames clínicos básicos, simples, que o dentista vai, eu vou tratar. Não, gente, o dentista não vai tratar cervical, não vai fazer fisioterapia em paciente. Mas a gente tem que saber olhar e falar, "Ah, não, esse paciente precisa ir para físio por isso ou por aquilo antes, senão vai dar ruim, né? Então tem todo um protocolo de avaliação que a gente vai fazer, né, completo, para que a gente possa entender o contexto desse paciente, né? O que que precisa vir antes, o que que não precisa, como que a odontologia, né, a oclusão pode estar influenciando nessa mobilidade cervical, o que que isso pode estar acontecendo. Eu adoro esse teste, depois no final eu vou mostrar para vocês, né, os dentistas vão achar o resultado mais bonito, a estética dos pacientes, mas eu digo que para mim o slide mais bonito é o último slide que eu vou apresentar para vocês, que me emociona mesmo, que é quando a gente entende como que o nosso corpo é integrado e como que é, precisa de todos os detalhes. Todos. Não adianta a gente falar, "Ah, resolve o dente, é só isso." Não, gente, é um contexto. Então é que a gente perde, né, também aquela hierarquia, a gente perde aquele ego de que a odontologia é mais importante, ou a física, ou o médico, ou o psicólogo. Não, todo mundo é importante. E o trilho final. A odontologia, inclusive, quando a gente vê a musculatura, a gente libera a musculatura, mas se você não der condições para esse paciente fazer a desoclusão dele bilateral igual, você pode reabilitar a musculatura. Aí eu estou falando para os fisioterapeutas, mas ele não vai conseguir ter uma mastigação bilateral. Se a reabilitação oral dele não estiver equilibrada, com os dentes contatos posteriores maiores, menos contatos anteriores, desoclusão de lateralidade igual para os dois lados, na mesma altura, a liberação da musculatura. Então, quem vai dar essa condição, né? Porque que a gente busca numa função ideal? A gente busca simetria de função. Eu busco mastigar pelos dois lados, mas manda o paciente mastigar pelos dois lados. Você tem alguém que pensa antes de mastigar, para que lado você vai mastigar? Não, o corpo vai mastigar para o lado que é mais eficiente, que ele gasta menos energia. Então, se eu tenho dificuldade de deslizar para um lado, para o outro é mais fácil, eu vou deslizar para o mais fácil. E às vezes está faltando um detalhe odontológico ali, sim, né? Então, tudo isso eu fui construindo, integrando, que às vezes até eu ainda fico assim, cara, esse detalhe não é possível. Mas são detalhes que fazem toda a diferença, né? E que vão garantir uma reabilitação, que a gente sabe que o investimento é alto por um detalhe. Então, né, o detalhe, ele é tão mais importante do que qualquer outra coisa. Então, aqui são as palpações que a gente faz, você vê que ele tinha, né, um semblante de dor em algumas musculaturas. Então, se eu não libero essa musculatura, eu não tenho uma posição de oclusão correta. E a gente sabe que para a boca, qualquer mínimo detalhe, mudança na postura da mandíbula é um contato que vai aparecer que não aparecia. E esse contato ali, junto com uma parafunção, é onde lasca, é onde quebra, é onde tem a bifração, lesões não cariosas, é onde rompe o pré-molar lá na base, fazendo o bisel, é onde trata o canal e continua doendo. Então não adianta você colocar o carbono, aperta, aperta. Não, libera a musculatura. Aí sim você vai ter um refino
nesse ajuste final da sua reabilitação. Então, as fotos odontológicas, vocês estão cansados de saber, né? O que que a gente faz, avaliação do plano oclusal, e a gente vai estudar isso, começar a olhar de fora para dentro, da postura de cabeça. Os dentes dele, como estavam no início, né? Que era indicado o canal, não precisou fazer canal a nenhum dente, porque a gente equilibrou esse sistema, né? Regularizou. E isso aqui foi o planejamento dele. Vou passar rápido também. A gente acabou fazendo a altura ideal na mão, com todo, aplicando todo esse conceito funcional, postural e odontológico, com todos os conceitos odontológicos que a gente tem na prótese. Mas foi um tratamento que ele resolveu fazer em cima da hora, então a gente não pôde montar em articulador, etc. Mas ficou assim, redondinho. Isso aqui fica mais para detalhes, né? Depois da parte odontológica. Toda a liberação da musculatura mastigatória, alguma coisa eu faço no consultório. Consciência de respiração, de postura de língua, a gente tem que educar esse paciente, tá? Porque senão ele vai fazer a reabilitação, vai continuar com os mesmos hábitos e não vai resolver o problema. Então, toda essa parte educacional a gente precisa fazer. Isso aqui foi como a gente fez toda né, a altura ideal que ele precisava para poder fazer a reabilitação. Foi feita em resina composta pelo dentista Gabriel, doutor Gabriel, maravilhoso. E aqui é o resultado final, né? Então, em termos odontológicos, ficou lindo, ele ficou muito feliz, ele não esperava a parte estética. A queixa principal dele era conseguir mastigar, era conseguir voltar a mastigar e as dores que ele tinha. Essa imagem aqui tá meio ruim, vocês me perdoam, mas aí para a gente ver como que ele, as guias dele, né, de desoclusão, então, para os fisioterapeutas que estão aqui, para a gente mastigar, funcionar, falar, deglutir, a gente precisa de um espaço funcional, e esse espaço funcional dele estava invadido, então a gente precisava reabilitar isso, não precisava de muita altura. Às vezes, os dentistas, né, acabam colocando muita altura, e isso vai intervir bastante na parte da articulação, em toda essa biomecânica do sistema, e não há necessidade. A gente se baseou pela ponta de um central dele que estava ali, que se manteve no sistema, né? E aí a gente vê já a lateralidade podendo acontecer dos dois lados, liberando os dentes posteriores, que a gente sabe se tiver contato ali, você manda uma força totalmente além para a musculatura, masseter, tem toda essa sinergia biomecânica que é linda quando a gente entende, né, isso contextualizado com a odontologia. E aí aqui tá para mim, tá? Está a foto mais bonita dessa apresentação. Esse aqui é um teste que a gente faz, para a gente avaliar triagem, tá, gente? A mobilidade cervical do paciente. Então, assim, nesse primeiro aqui, ó, esse paciente, eu pedi para ele fazer a rotação de cabeça, normal, como ele chegou. Aqui eu coloquei enrolei assim um papel assim que ficou mais ou menos uma distância de 5 milímetros, que é quando a gente consegue meio que bloquear a informação neuroceptiva do sistema neurooclusal muscular do cérebro. É como se eu cortasse assim a informação, dá para explicar isso aqui mais detalhado. Eu bloqueei a informação que é a oclusão, porque nós temos os ligamentos periodontais que têm nociceptores que mandam informação. Vou tentar explicar de uma forma igual eu falo para os pacientes. A gente tem um espaço na boca que no cérebro que ele grava assim. Se eu botar uma cenoura na boca, eu sei qual é a força que eu vou colocar para morder. É uma memória neuromuscular. Para falar o quanto eu abro, tudo isso. Então, é igual quando você está na sua casa, você dormindo, você acorda para ir ao banheiro, sem abrir os olhos, você vai chega no banheiro. Se você dormir em outro lugar achando que está em casa, o que que acontece quando você levanta para ir ao banheiro? Você vai bater em algum lugar. Aqui é a mesma coisa. Eu tô com a musculatura já tensa, eu estou funcionando ali dentro daquele contexto. É uma memória que eu tenho. Essa memória ela é enviada pelos nossos, pela memória que a gente tem, né, dos ligamentos, dos mecanorreceptores, da ATM, que manda para o cérebro e a gente registra isso. Quando eu faço essa desaferência oclusal, eu estou bloqueando essa memória. Então, eu desarmo esse sistema. Se eu faço isso e ele gira mais a cervical, ele melhora a mobilidade cervical,
O que que eu posso pensar? A oclusão desse paciente pode estar interferindo na mobilidade ou na dor cervical que ele tem. E lembra que ele estava com o espaço diminuído? Olha, gente, o que que aconteceu quando eu fez a reabilitação? Que só reabilitou. Olha como ele, olha a mobilidade cervical dele. Vocês percebem essa diferença? Dá para ver aí quem está assistindo aqui no Zoom? Então, aqui, essa foto para mim é a integração da odontologia com a fisioterapia. É um trabalho conduzido, integrando o conhecimento desde o início. Inclusive para determinar, hoje nós temos exames, né, avançadíssimos que faz essa relação, mas e a gente que às vezes não tem essa possibilidade? Dá sim com conhecimento e você olhando e treinando, você entender o sistema e começar a fazer esse raciocínio, principalmente quem vem da prótese, da reabilitação, né, que já está acostumado a lidar com isso. É só abrir um pouquinho, chegue, dar um passo atrás e antes de querer olhar a boca do paciente, olhar o corpo dele, entender quem ele é. E aí as coisas vão facilitando, né? Então, assim, aqui foi o relato desse paciente final, né? Ele falou: eu cheguei com os dentes bem danificados, eram só caquinhos de dentes, eu não estava pensando em estética. Ele tinha até medo, né, de ficar com muito artificial, e ele ficou encantado, assim, que ficou super natural e realmente. O Gabriel, ele é incrível nessa parte também. Desde ontem eu sinto o bruxismo melhor, a musculatura melhor, melhorou as dores no pescoço. Parece que eu estou mais jovem. Ali os meus dentes, foram 2 dias de tratamento, mas estou ótimo. Eu tinha medo de ficar com os dentes igual aquelas pastilhas e me surpreendi de ter ficado natural. Então, assim, eu quis trazer, né, para vocês aqui são uma bibliografia, né, sobre de alguns artigos que eu encontrei até hoje montando essa aula. Ah, desculpa, Cris. O link tá na minha bio ou no último stories que eu coloquei no Instagram. Vê se você ainda consegue entrar. E aí, antes de eu abrir para perguntas, para a gente conversar, eu peço licença a vocês agora para eu apresentar a proposta que eu trago aqui, né, nesse momento da mentoria, desse programa que eu venho tentando, assim, trazer e colocar ele da forma mais objetiva e, vamos dizer assim, é possível, né? É muito conteúdo, mas a minha proposta não é encher os dentistas de conhecimento, de desconstruir a odontologia, porque não é sobre isso. É sobre a gente pegar uma odontologia que a gente tem maravilhosa e colocá-la dentro de um contexto interdisciplinar e funcional, além de estético, né? Então, o objetivo, né, é a gente trazer o quê? Bases práticas interdisciplinares para o planejamento odontológico. Então, é para quem? Para quem quer tratar de dor, de DTM? Não, também. Inclusive, tem especialistas em DTM, dor orofacial, que não têm tanto essa visão. Então, pode somar bastante também para quem trabalha nessa área. Para quem é ortodontista, para quem é protesista, para quem é endodontista, eu tenho tido bastante endodontistas interessados, tá? O último curso que eu presencial que eu fiz, uma endodontista participou e foi super rico para ela. Ela vem compartilhando comigo. Então, é a gente capacitar os dentistas com domínio na abordagem biopsicossocial, integrando, né, esses princípios da odontologia com a fisioterapia, capacitando para avaliar pacientes com DTM e bruxismo antes de qualquer intervenção reabilitadora. Porque eu sei, né, eu tinha muito medo de reabilitar um paciente com DTM e bruxismo. E aí, o que que vai ser depois? Gente, esse paciente que eu mostrei para vocês já tem 2 anos de tratamento dele. Ele não voltou nem para revisão. Nunca quebrou nem uma lasquinha do dente dele. Nada. Porque ele estava organizado, ele já estava pronto. Ele tinha muito desgaste, mas ele estava, biopsicossocialmente, ele estava pronto, estava preparado, estava educado, foi orientado. A gente fez todo um trabalho de maneira muito sutil, funcional, não levantamos a altura para agredir a TM. Então, assim, todos os tratamentos que eu fiz
a gente não precisou, não teve fratura. Agora, isso tem que ser selecionado desde o início, né? Às vezes o paciente não tem tanto desgaste como ele tinha, mas está com o biopsicossocial tão desorganizado que é melhor você não mexer. É melhor você esperar um tempo. Então, a proposta do nosso primeiro módulo, né, é trazer todos os fundamentos da DTM, definição, etiologia, biomecânica, sempre de forma aplicada clinicamente, tá? Não vou trazer aqui conceitos profundos, fisiológicos, não. É o que a gente precisa saber para aplicar na clínica, para entender o que está fazendo, entender o que está acontecendo. Anatomia funcional, avaliação muscular, a integração da odontologia e fisioterapia, aí sim a gente tem uma avaliação da ATM, com exames complementares, triagem do sono, posturologia aplicada, e vocês precisam saber os conceitos, né, para ficar claro. Avaliação odontológica, checklist dessa consulta. Então, vocês vão aprender a trazer esse material que eu apresentei aqui, vocês vão coletar eles numa primeira consulta e vão trazer para a mentoria. A partir dali, a gente vai desenvolvendo, discutindo o caso clínico, né? Então, o reabilitador, ele já está experiente, ele sabe, ele vai somar, não, eu vou falar, olha, não faz, porque olha só, tá vendo a cervical dele? Olha como tá aí, vamos fazer isso, vamos passar pelo fisioterapeuta, o que que você vai falar com o fisioterapeuta, o que você vai pedir para ele olhar, que sugestão você vai dar para ele, né? Conversar, aprender a conversar com o fisioterapeuta, entender o que o fisioterapeuta pode fazer para te ajudar, o que que você vai pedir de retorno dele, de feedback dele, né? No módulo 2, né, a gente vai se aprofundar nessa parte mais biopsicossocial, da dor, né, a dor além da biomecânica, porque a gente sabe que a dor, ela é biopsicossocial. Então, quais são os preditores de dor? Vamos olhar um por um. As comorbidades, pacientes que vêm com várias comorbidades, com medicamentos, como que isso interfere, como você vai intervir nesse paciente. O módulo transforme-se para transformar, porque a gente precisa se transformar para motivar alguém a se transformar. E assim, gente, muito do prognóstico que eu tenho que me ajuda o paciente a ficar bem são orientações e educação que eu trago para ele numa primeira consulta. Então, assim, postura de língua, respiração, gestão de estresse. Hoje, a maioria dos pacientes, eles têm o quê? Eles têm um bruxismo de vigília durante o dia que está lá apertando o dente. Então, como que você vai manejar isso sem educar esse paciente? Como que você não vai trazer essa clareza para ele entender o que está acontecendo, ter ferramentas ali para ele fazer essa gestão, esse manejo, saber qual é o paciente que está pronto para isso, que está com clareza até para poder, né, entrar nesse programa. Então, tudo isso, muitas vezes, você não precisa mandar para o especialista de DTM, porque é essa gestão que você precisa, um fisioterapeuta, e saber o que está acontecendo para você orientar melhor esse paciente, tá? Então, é a proposta, né? O formato 100% online. Essa edição de lançamento, nós vamos ter as aulas ao vivo. Pode ser que depois essas aulas ao vivo só aconteçam mesmo na mentoria, né? Então, eu coloquei aqui umas 16 horas, são 4 módulos de 4 horas, mais ou menos, que a gente vai ter para todo esse conteúdo, materiais de apoio. 3 horas por mês de mentoria em grupo, ao vivo, né? E o acesso desse material gravado por 12 meses e 3 meses no WhatsApp com a nossa equipe para poder discutir os casos clínicos, né? Eu estou abrindo só 10 vagas, porque eu quero pessoas que realmente queiram trazer essa visão para dentro da sua clínica, que isso traga resultados, que estejam comprometidos, né? Então, assim, o investimento de lançamento é 997, mas eu fiz para essa turma. Para quem está aqui hoje, eu fiz por 797. Depois eu vou mandar o link aqui no chat para quem quiser fazer inscrição. Eu tenho também mentorias individuais, né? A gente pode fazer individual. Ah, eu já sou reabilitador, eu só quero entender melhor, quero fazer uma coisa mais individual, pontual. Então são 4 horas de alinhamento para eu ensinar o material que você precisa ter, trazer para mim, para a gente ir construindo isso. Aí são pacotes de horas, tem vários formatos. Mas o importante aqui é que
Quem está aqui hoje, quem eu quero agora saber um pouquinho de vocês, eu vou fechar o Instagram, vou ficar aqui no Zoom com quem está aqui, quero saber quem está aqui, quem já tinha intimidade, quem já trabalha em interdisciplinaridade, quem já tem esse conhecimento ou quem não tem, se ficou, né? Se essa mensagem veio e como isso chegou para vocês aqui. Quero agradecer, né, pela presença até agora aqui comigo. Eu espero que não tenha sido muito corrido, porque eu tentei fazer uma coisa bem objetiva, mas que ao mesmo tempo tivesse alguma clareza do que a gente está falando. Eu vou fechar aqui a apresentação para eu abrir aqui para a gente conversar e vou colocar o link de inscrição aqui no chat. Quem quiser pode abrir o microfone. Boa noite agora. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Pessoal do Instagram, muito obrigada pela participação. Vou fechar aqui. Quem quiser pode entrar no link da bio, no Zoom, para a gente conversar, bater um papo. Quem tiver dúvida também, eu nem olhei o chat aqui durante a apresentação, mas agora eu vou olhar. Boa noite. Pronto, agora a gente está aqui só no Zoom. Eu vou fechar aqui, vou só finalizar a gravação.